Olá, estamos aqui hoje para falarmos sobre fila linear, que é o nosso novo assunto, na nossa nova unidade de aprendizagem. Então, nós estamos revendo aqui um pouquinho, né, o que a gente viu até agora, que é o assunto estrutura de dados, onde nós vimos que uma estrutura de dados é um conjunto de elementos de mesmo tipo, que na memória, né, durante a execução de um programa, eles podem estar organizados logicamente, ou seja, estão dispostos um após o outro, de maneira que de um elemento eu consiga chegar no outro. Eu tenho sempre bem definidos onde esse conjunto começa e onde ele termina, né? E a partir de um elemento eu consigo fazer um percurso tanto para frente como para trás. Então, essas são as características básicas de um conjunto que eu digo que é uma estrutura de dados organizados. Vimos também que essa estrutura pode estar, além de estar logicamente, né, sequencial, ela também pode estar fisicamente de duas maneiras. Na primeira maneira seria linear, que é uma fisicamente sequencial também, né? Ou seja, todos esses elementos estão em linha, em bytes contínuos na memória, né, dispostos na memória, ou então podem estar na forma encadeada. Então, a forma linear é a que a gente está vendo agora, né, nesse semestre, a forma encadeada é a que a gente vai estar vendo no próximo semestre, em estrutura de dados 2. Vimos também, né, das estruturas básicas que a gente ia comentar, descrever, né? Nós teríamos a lista, que a gente já trabalhou nas outras unidades. Então, nós vimos que a lista é a estrutura de dados mais versátil que a gente tem, porque a gente pode inserir um elemento tanto no começo, como no meio, como no fim, e pode remover tanto do começo, como do meio, como do fim. Tá? E a gente viu até que ela permite a ordenação, ou seja, no tempo que eu estou inserindo elementos, já verificar se eu posso estar colocando esses elementos em ordem crescente ou decrescente. Então, a lista é a única estrutura desse tipo que permite essas coisas. Temos a estrutura fila, que é a que a gente vai começar a falar hoje, a pilha, que a gente vai ver numa próxima oportunidade, e a árvore, que é uma outra estrutura, que ela não trabalha na forma linear, mas veremos essa estrutura no semestre que vem. Então, essas são as estruturas básicas que a gente tem para trabalhar. Então, vamos ver o conceito hoje da fila, né? Que em inglês significa a palavrinha queue, né? E a fila, ela é considerada também um tipo especial de lista, ou seja, ela também é um conjunto de elementos que estão organizados logicamente na memória durante a execução de um programa. Então, ela tem a mesma descrição. Mas ao que ela difere da lista é a maneira como eu insiro ou como eu excluo elementos dessa fila. Então, na lista, a gente viu que poderia inserir começo, meio e fim e remover começo, meio e fim. Na fila, a gente já tem o próprio conceito de fila, né? Aquela fila que a gente entra lá no supermercado, no banco, a gente fica um após o outro. Então, quem chega na fila entra onde? No fim da fila. Quem tem que sair da fila quando for necessário é quem está no começo da fila. Então, aqui é a mesma ideia, né? Ou seja, eu posso apenas inserir um elemento nessa fila no final e só posso excluir um elemento dessa fila no início, tá? Então, é o próprio conceito que a gente tem de fila. Ela é conhecida também pelo termo first in, first out, ou seja, o primeiro a entrar é o primeiro a sair. Então, o primeiro elemento que entra, né, que fica lá na fila, é o primeiro que vai sair. É a expressão que a gente tem para a fila. Fisicamente, então, uma fila pode estar armazenada na forma linear ou na forma encadeada, tá? Então, da mesma maneira que a lista também era permitido estar na linear e encadeada. Essa encadeada ainda tem a forma simples e dupla, mas é um assunto para o outro semestre. A forma linear é a que a gente está trabalhando agora, tá? Então, a fila linear, que é a que a gente vai focar nessa unidade, seria então um conjunto de elementos que estão logicamente e fisicamente sequenciais. Ou seja, eles são logicamente, porque eu consigo de um elemento saber onde está o próximo e assim por diante, e ele é fisicamente sequencial, porque eles estão em bytes contínuos na memória. Tá bom? Então, por exemplo, seja uma fila F qualquer, né? E um elemento X qualquer.
Então, eu posso ter uma função, por exemplo, chamada inserir, que seria a minha funçãozinha que insere o elemento X no final da fila F. E posso ter uma funçãozinha chamada remover, onde eu passo como parâmetro apenas o F, né? Porque eu sempre sei que eu vou remover o elemento que estiver no início dessa fila F. Tudo bem? Então, ó, se eu fosse pensar em parâmetros para inserir, eu teria que dizer qual é a fila e qual elemento eu vou inserir no final dela. Se eu fosse chamar uma função remover, eu só precisaria dizer qual era a fila que eu estou manuseando para remover um elemento do início dela. A gente coloca aqui o nome da fila porque seria o caso de eu ter várias filas, né, trabalhando ao mesmo tempo. Então, eu preciso especificar qual é. Se no caso eu só tiver uma fila, não há necessidade, é sempre aquela fila que a gente está considerando. Então, aqui nós vimos algumas operações em cima dessa funçãozinha inserir e remover, para a gente entender o conceito da fila. Então, aqui eu tenho a fila, né? A fila F, ele está vazia, e eu vou fazer uma primeira operação. Então, se eu fizer uma funçãozinha inserir, eu estou dizendo que eu quero inserir o elemento A na fila F. Então, a minha fila F vai ficar com o elemento A. Eu posso depois chamar a função inserir de novo para colocar um elemento B nessa fila F. Então, a minha fila F vai ficar AB. Então, vejam que o B entrou no final, após o A. Se eu fizer uma outra inserção, vou inserir o elemento C na fila F. Então, vai ficar agora A, B e C, porque C entrou no final da fila F. Aí, de repente, eu chamo a funçãozinha remover, ou seja, eu quero tirar alguém que já está nessa fila. Então, se eu vou remover, é sempre quem está no começo da fila. Ou seja, sairia o elemento A e ficaria agora o B e C. Se eu remover de novo, vai tirar o B, vai ficar apenas o C. Aí, na sequência, eu quis fazer uma nova inserção, ou seja, eu vou colocar um elemento D agora. Então, já existiu o C, o D entrou depois do C. Se eu fizer uma nova remoção, estarei removendo o C, porque ele é o primeiro da fila, e agora fica apenas o D. E se eu fizer apenas uma outra remoção, né, vai sair esse elemento D e a minha fila vai ficar vazia. Então, aqui foi mais para a gente ver como funciona a inserção e a remoção de elementos numa fila. É algo bem simples, né? A gente vai colocando os elementos um atrás do outro e vai removendo do começo, né? São os primeiros que estavam lá. Então, aqui é mais para a gente entender como a nossa funçãozinha de inserir e remover vai funcionar. As operações básicas, então, que eu posso trabalhar na fila linear, então, seria essa que a gente falou agora, da inserir, que insere um elemento no final da fila, ou seja, na próxima posição livre, após o último elemento da fila. Então, na próxima que eu tiver, tá bom? Eu posso ter a operação básica, então, remover, como a gente já falou, ela remove o elemento que está no início da fila. Poderíamos também ter uma funçãozinha pesquisar, né? Que é aquela que vai percorrer essa fila e verificar se um determinado elemento que eu passar como parâmetro existe nessa fila. E a função listar, que ela percorre e visualiza os elementos que estão armazenados nessa fila. Então, são funções básicas que a gente já trabalhou também na lista e a gente vai poder trabalhar aqui na fila também. Tá bom? Então, como eu poderia implementar uma fila linear? Então, a gente viu que ela é linear porque ela fisicamente vai estar contínua na memória. Então, o espaço, né, que a gente tem de variável para colocar elementos de uma forma contínua na memória é o chamado vetor, que a gente já trabalhou para a lista também. Então, eu vou precisar de um espaço de memória para o armazenamento dos elementos da minha fila. Então, vou considerar a ideia de trabalhar com vetor, vou colocar esses elementos dentro desse vetor com as características de uma fila, tá? Que seriam aquelas características da inserção e da remoção. Vou precisar também de uma referência, ou seja, uma variável que me indique qual é a posição do primeiro elemento dessa fila no vetor. Então, é uma variável que vai me dizer o índice, né?
e uma para dizer também quem é o último dessa posição da nossa fila, quer dizer, quem está na última posição. Então, para pegar a posição do primeiro elemento, eu vou chamar minha variávelzinha de início, e para dizer qual é a posição do último elemento, eu vou usar uma variável chamada fim. Então, na lista, né, nós trabalhamos o vetor também, mas nós tínhamos apenas uma única variável, que a gente chamava de último. Tá? Então, essa último tinha o número da posição do último elemento, porque a gente deixava todo mundo sempre encostado na posição 0. Então, eu só precisava saber onde termina. Neste conceito desta fila linear que a gente vai ver aqui hoje, a gente vai ver um pouquinho ela diferente da ideia da lista, então eu preciso saber onde começa e onde termina dentro do vetor, tá? Então, vou usar essas características. Então, nós vamos fazer um programinha aqui, né, que é o programinha base, né, que a gente vai usar para fazermos algumas funções a mais. Então, aqui eu tenho os meus includes. Eu criei aqui uma fila, tá, que é um vetorzinho, só que eu criei ele como tipo char. Então, ele é char, então ele só vai poder armazenar caracteres, tá bom? Eu criei apenas com 6 posições. Então, é o meu vetorzinho para minha fila linear. Criei aqui umas variáveis, também já globais, que é início e a fim, que nós comentamos lá atrás, onde, respectivamente, uma vai ter o primeiro e a outra a última, a posição do vetor que está sendo usado, e a variável opção é aquela para usar lá no menu, né? Como a gente já tinha trabalhado. Aqui nós temos as funções que vai ter no nosso programa. Então, vamos ter uma funçãozinha inserir, uma remover, uma pesquisar e uma listar. Então, o nosso programa começa aqui no main. A nossa variável início, ela é começada de 0, que é a posição base dela, e a fim, como seria a -1. Porque a primeira coisa que a gente faz numa fila vazia só pode ser a inserção. Tá? Então, ela tá com -1 para simbolizar que a fila tá vazia, ou seja, quando eu colocar algum outro elemento, eu vou colocar na próxima posição, que seria então posição 0, porque eu sempre vou fazer um mais nessa variável fim para colocar alguma coisa lá. Então, -1 significa que está fora do vetor, portanto, minha fila está vazia. Então, é assim que eu começo as minhas variáveis. Criei aqui uma variável ch, que eu vou estar usando dentro do main também, do tipo char. Comecei, então, o meu menu, tá? Então, esse menuzinho aqui, ele é bem do tipo que a gente trabalhou lá na lista. Eu tenho a minha variável opção, enquanto ela for diferente de 5, eu vou ficar preso neste while, que é um while onde é mostrado um menu, onde o usuário vai poder escolher alguma coisa, né? Eu vou receber dentro dessa variável opção, né? Se ele quer inserir um elemento, remover, pesquisar ou listar ou sair do programa. O que ele escolher como número, né, vai ser guardado nessa variável opção, e na sequência a gente vai fazer a mesma coisa que fazemos na lista. Vamos ter um switch, onde a gente vai testar o conteúdo dessa variável. Tá? Então, no caso, se a minha variável opção tiver o número 1, é porque o usuário quer inserir um elemento lá dentro, e a nossa funçãozinha inserir, para este programinha da fila, eu deixei como passando como parâmetro o caractere que deve ser inserido. Tudo bem? Então, lá na lista, dentro da função inserir, é que a gente pediu para que fosse digitado o elemento a ser armazenado. Tá? Então, a nossa função era void e não recebia nenhum parâmetro. No caso da nossa inserir aqui, não. Eu vou passar como parâmetro algo, tá? Então, logo aqui, se eu entrei no case 1, ó, eu vou pedir para que seja digitado um caractere e vou receber na variável chamada ch, que é uma variável local que eu criei dentro do main. Então, eu vou receber um caractere que vai ser inserido. Então, eu posso chamar a funçãozinha inserir. Eu chamo ela e, entre parênteses, coloco o nome da minha variável ch, para que o caractere que está armazenado dentro dela vá para essa função inserir para ser jogado dentro do vetor, tá bom? Lembrando que o vetorzinho fila é global, tá? Então, quando eu for para lá para a função inserir, eu vou voltar, voltando de lá eu dou um break.
Caso eu tenha escolhido a opção 2, né? O usuário escolheu a opção 2, é porque ele quer remover alguém. E no nosso caso, essa funçãozinha remover, eu criei ela como tendo um return, ou seja, ela retorna alguma coisa, tá bom? Então, a função remover, quando eu for para lá, ó, eu não mando nada para ela, porque ela sabe o que ela tem que fazer, ela sabe que tem que tirar o primeiro caractere da fila, ou seja, lá do vetor, tá bom? Que estiver na posição início. Ela vai remover ela de lá, e a minha função remover, ela vai dar um return do caractere que ela removeu. Então, esse caractere que ela removeu vai cair aqui dentro da variável ch. Então, vejam que a variável ch, ó, ela tem dupla utilidade. Eu usei ela aqui no case 1, caso para eu receber um valor, né, um caractere dentro dela e mandar como parâmetro. E no case 2, ela é usada para receber o retorno da função remover. Tá bom? Então, se eu receber alguma coisa aqui dentro dela, eu vou mostrar aqui no vídeo, no main, né, que o caractere que foi removido é esse aqui que está na variável ch. Dou um break também. Caso o usuário tenha escolhido 3, eu vou para a função pesquisar, break. Se ele escolheu a opção 4, eu vou para a função listar, break também. Se for 5, que é o sair do programa, eu apenas dou um break, que é para quando ele voltar lá no while, né, a condição vai dar false, ele vai conseguir sair do programa. Então, esse aqui é o meu switch. Coloquei mais a opção de default também, né? Ou seja, se o usuário na variável opção não digitou nem 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, qualquer outra coisa, ele vai cair na opção default e vai dar a mensagem opção inválida, voltando para o menu de novo. Aqui eu fecho o switch, fecho o meu while e fecho a minha função main. Então, todo o meu main, basicamente, é isso daqui, né? É um menu, né? Preso dentro de uma estrutura de repetição com um switch que, dependendo do que o usuário escolher, vai para uma função respectiva. Então, é bem parecido com a ideia que a gente trabalhou na listar. Continuando, então, vamos ver essa funçãozinha inserir, tá? Então, nós vimos que lá atrás a gente estava mandando alguma coisa para cá, né? Um caractere para ser inserido. Portanto, dentro da função inserir, nos seus parênteses, eu vou declarar uma variável, que no caso aqui tem o mesmo nome, né? A gente viu que variáveis locais, elas podem ter o mesmo nome, porque uma função não conhece as variáveis do vizinho, né? De outra função. Então, eu chamei ela de ch também. Então, aquele caractere que foi digitado lá no main, no case 1, que foi mandado como parâmetro, né, que estava na variávelzinha ch de lá, veio para cá e caiu na variável ch daqui. Eu vou trabalhar ela aqui dentro, tá bom? Entrando aqui logo no inserir, eu estou fazendo um teste para saber se a minha fila está cheia. Então, lá na lista, a gente também trabalhou esse conceito, porque nós estamos trabalhando dentro de um espaço limitado, que é um espaço vetor. Então, nós não podemos ultrapassar aquele espaço de vetor. Então, aqui no nosso caso da fila, ele tem um tamanho de 6, né? Nós queríamos a fila com um vetorzinho de 6, ou seja, a gente pode usar de 0 a 5 as posições. Então, se a minha variável fim, que tem o número da última posição que está preenchida, tiver já o número 5, significa que eu não teria mais nenhum espaço físico após essa posição 5 para inserir um elemento, tá? Então, se isso ocorrer, eu dou uma mensagem de fila cheia e return e vou embora, tá? Vejam que é um return sem nada, porque a minha função é void, eu não posso retornar nada. Bom, então, é um teste que a gente faz aqui, porque a gente está com esse espaço físico limitado. Se a minha variável fim não tem o número 5, significa que pelo menos uma próxima posição, depois, né, dessa posição fim, eu vou poder usar para guardar esse caractere. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo um mais na variável fim. Então, tem que ficar bem claro aqui que a variável fim tem o número da posição no vetor
que é o último que foi inserido. Então, se na variável fim tem o número 2, significa que na posição 2 do vetor está o último elemento inserido. Portanto, a posição 3 seria a próxima livre, tá? Se ela já tiver com valor 4, significa que na posição 4 tem o último elemento inserido. Então, a posição 5 é a próxima livre, tá bom? Então, eu sempre vou guardar o caractere que chegou em fim, na posição fim, mas antes eu vou fazer um fim mais, tá bom? Então, fazendo um fim mais, aí sim eu posso pegar o caractere que está nessa variávelzinha CH que eu recebi aqui, armazeno ele dentro do vetorzinho chamado fila, na posição fim, tá bom? Então, veja bem, primeiro fizemos um fim mais para ir para a próxima posição, nessa próxima posição a gente guardou o caractere. E a funçãozinha inserir, ela tem apenas isso, tá? Ou seja, eu quero inserir alguma coisa, eu faço fim mais para ir para uma próxima posição, e nessa posição fim eu guardo o caractere. É apenas isso. Então, vocês veem que ela é bem diferente do inserir da lista, né? Que a lista tinha muita coisa, como ela era mais versátil, ela permitia inserir começo, meio e fim, o código dela era muito mais complexo, né? No caso da fila, ela é muito mais simplificado. Então, a gente vai fazer apenas isso aqui. A outra função, que seria a remover, tá? Então, que remove um elemento da fila, ela é uma função tipo char, que a gente viu até lá no case 2, no main, que algo era retornado, né? Quer dizer, o caractere que eu remover aqui dentro, eu vou retornar. Então, como eu retorno um caractere, a minha função tem que ser do tipo char, pois eu retorno um caractere. Então, lembrando que o tipo de uma função é o tipo do dado, né, que ela retorna. Quando é void, ela não retorna nada. Então, no nosso caso aqui, a função remover, ela retorna um char e ela não precisa de nada de parâmetro, tá? Então, apenas o parêntese. Que dentro dela, ela também está criando uma variável chamada ch, que é char, então é dela. Então, vocês veem que lá no main, a gente criou uma variável ch, na funçãozinha inserir, criamos uma variável ch, estamos na função remover, criamos uma variável também chamada ch. Não, nenhuma é a variável do outro, tá? Elas estão em posições diferentes na memória e com seus conteúdos respectivos. Então, criei essa variávelzinha aqui. E também vou testar se a minha fila está vazia. Por quê? Porque se ela estiver vazia, eu não tenho nada para remover dessa fila. Então, uma maneira da gente ver isso aqui é comparando a variável fim, se ela tem um conteúdo menor que início, tá? Aqui, a gente, quando terminar de mostrar remover, eu até vou explicar por que desse tipo de condição aqui. Mas se a variável fim está com o número de posição que é menor que a início, a minha fila está vazia. Quando a gente começou o programa, realmente acontecia isso. Fim tinha um valor -1, início tinha um valor 0. Então, -1 já era menor que 0, então realmente daria uma fila vazia. Ou seja, se eu tivesse lá, logo de cara, chamada função remover, sem ter inserido nada, eu já teria essa condição de fila vazia aqui. Mas, se eu tiver inserido valores e também começar a removê-los, eu vou ficar com essa condição também, se a minha fila ficar vazia. Então, se isso for verdadeiro, eu vou dar mensagem fila vazia e vou retornar para ir embora. Mas vejam que o meu return aqui, ó, eu retornei alguma coisa. Por que eu tive que retornar alguma coisa? Porque a minha função é do tipo char. Eu não posso pôr return ponto e vírgula. Como eu não tenho nenhum caractere que foi tirado de lá, eu estou voltando um espaço em branco. Então, eu abri uma aspa simples, deixei um espaço, fechei a aspas, ou seja, eu estou retornando um espaço. Tem que retornar alguma coisa, tá bom? E fechei aqui o meu if. Então, se eu passar desse if, é porque a minha fila tem elementos, portanto, eu tenho elemento para remover. Então, vamos tentar remover alguma coisa aqui. Como eu comentei, a variável início tem o número da posição no vetor que me indica onde é o começo da fila. Portanto, se eu for nessa posição início, eu posso pegar o que está lá dentro e armazenar aqui, salvando temporariamente nessa variável ch que eu
peguei aqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque no final da função eu tenho que retornar esse caractere. Então, eu estou salvando, né, temporariamente dentro de CH para poder retorná-lo no final da função, tá? Então, mais uma vez, lembrando, a variável início tem o número da posição no vetor, aonde está o início da fila. E, como nós comentamos, a variável fim tem o número da posição, onde está o último que a gente inseriu, tá bom? Fim da fila. Então, remover aqui é simbólico, né? Como a gente já comentou, eu não consigo tirar nada de lá, da memória, a menos que eu jogue alguma coisa nova lá dentro, tá? Então, a ideia aqui de remoção é só para dizer que a gente está pegando o elemento que está lá e estou salvando temporariamente aqui. Na sequência, olha o que eu fiz. Eu peguei a variável início e fiz um mais nela. Ou seja, eu quero que ela avance uma posição para frente dentro do vetor. Por quê? Então, vamos supor que a minha variável início tivesse o número 1. Se ela tivesse o número 1, é porque na posição 1 está o primeiro elemento da minha fila no momento, tá? Se eu tirar, né, pegar quem está nessa posição 1 e salvar aqui em CH, eu simbolicamente estou dizendo que aquele elemento da posição 1 foi removido. Portanto, quem vai ser o próximo da minha fila é quem estiver na próxima posição. Então, eu faço um início mais, ou seja, meu início vai para a posição 2. Tá? Se eu já tivesse isso aqui na posição 4, por exemplo, né? Removi quem está na posição 4, eu faço um início mais, ele vai para a posição 5, tá bom? E no final eu faço um return CH, ou seja, esse caractere que eu salvei aqui na variável CH, eu retorno ele no final para que a função termine e ele retorne lá para o main para ser visualizado. Bom, então, uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui, principalmente nessa função remover, é o seguinte: quando nós temos o conceito de fila, por exemplo, na fila de um supermercado, eu estou na fila, já existem pessoas na minha frente, pessoas atrás que estão chegando, vamos supor que já tenha só uma pessoa na minha frente. Então, ela é atendida, né? Ela sai da fila porque ela vai passar os seus produtos no caixa. Quando ela for embora, eu sou a próxima da fila, mas eu dei um passo para frente, para ficar uma posição mais à frente, perto do caixa. Quem estava atrás de mim também deu um passo para frente, quem estava atrás dele deu outro passo para frente, e a gente vai andando, ou seja, nós vamos sempre nos posicionando no começo dessa fila. Este conceito de fila que eu mostrei aqui está diferente. Aqui ninguém muda de lugar, tá bom? Então, essa aqui é uma função de remover, onde a gente tem esse conceito. Por isso que a nossa variável início, ela está sempre sendo adicionada de uma posição. Então, vamos supor, pensem no seguinte, eu tenho 3 elementos armazenados que eu inseri. Um está na posição 0, um na 1 e o outro na 2. Tá bom? Se eu for entrar aqui para remover um elemento, eu vou remover quem está na posição 0, porque a minha variável início estaria começando no 0. Se eu tirar quem está nessa posição 0, a hora que eu fizer início mais, início vai para 1. Então, agora eu vou estar dizendo que quem está na posição 1 é o primeiro da fila. Se eu entrar aqui e remover este da posição 1, porque início agora tem 1, aí eu faço início mais, início vai para 2. Ou seja, quem está no começo da fila agora está na posição 2. Então, a gente percebe que esse tipo de fila, ninguém anda, ninguém sai do lugar, ninguém é deslocado, tá? A variável início é que fica pulando de posição em posição para dizer, ó, agora você é o primeiro, agora você é o primeiro. Tudo bem? Então, como eu estava comentando aqui, eu tinha alguém na 0, na 1 e na 2. Eu já removi da 0, meu início ficou com 1. Removi quem estava na posição 1, meu início foi para a posição 2. Se eu entrar aqui de novo e remover quem está nessa posição 2, na hora que eu fizer início mais, ele vai para 3. Só que a minha variável fim teria ainda o número 2, porque o último que foi armazenado lá estava na posição 2. Então, o início vai ficar com 3, mas fim ainda tinha 2.
Então, se eu entrasse aqui de novo para remover alguém, ó, a minha variável fim teria um menor valor que a variável início. Por isso que a fila dá vazia. Por isso que eu estava comentando isso com vocês, tá bom? Então, a função inserir é uma função básica, a gente insere sempre no final. Agora, esta funçãozinha remover aqui, ela tem esses conceitos de que a variável início é que fica pulando, tá bom? Então, a gente pode até perceber que ela não é uma fila com características boas, né? Otimizadas para trabalhar aqui dentro. Na próxima unidade de aprendizagem, que a gente vai começar a semana que vem, tá? Nós vamos ver o conceito de fila circular, ou seja, nós vamos retomar este conceito aqui e vamos ver uma outra maneira da gente trabalhar o conceito da fila linear, tá bom? Estaremos vendo isso na semana que vem, ou seja, vendo melhores maneiras para trabalhar esse conceito. Hoje nós vamos ficando por aqui, é o fim da nossa unidade de aprendizagem, tá? Que é um conceito mais simples da fila linear, e na próxima unidade a gente vai voltar no conceito de fila, então, para vermos essas otimizações que a gente poderia trabalhar na fila, tá bom? Então, vamos ficando por aqui, até uma outra oportunidade. Muito obrigada.